Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Bom, gente, eu escolhi esse trecho dos evangelhos justamente porque o nosso mestre Alci e também a cultura por trás do mantra Om Mani Padme Hum, que é o tema de hoje, o mantra Om Mani Padme Hum, nos ensinam que esse mantra aqui é uma das formas que nós temos para emanar luz tanto para a nossa existência, para o nosso planeta, para o universo e para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu escolhi esse mantra porque é um mantra que nos é ensinado desde o início, quando nós nos vinculamos aos estudos junto ao Alci e à Ordem da Cruz e do Triângulo, né, no segmento da Ordem da Cruz e do Triângulo. E é um mantra que tem feito muito parte da nossa vida, tendo em vista que o próprio Alci nos diz, né, que ele nos ajuda a ser mais disciplinados, né, e tem um porquê por trás disso, onde eu vou explicar durante a palestra. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre os mantras, né? Eu passei rapidamente no assunto na palestra que eu fiz sobre música e vibração, como ela afeta a gente. Para quem quiser e tiver interesse em ver, eu acho que é uma palestra muito interessante para ter um fundamento para chegar nessa daqui, porque tem muito a ver a questão de vibração, de sons, de energia com a recitação de mantras, né? Então, inicialmente, para falar sobre os mantras, um fato interessante é que eles não têm uma datificação correta de quando que eles foram criados, né? São coisas que é uma forma que é muito antiga. O mais antigo registro que nós temos são os Vedas. Como o próprio Daniel falou na palestra sobre o hinduísmo, existem os Vedas, que são vários livros hinduístas importantes, e dentro deles tem os cânticos e tem os mantras também, que eram ensinados pelas divindades extraterrestres e assim por diante. Então, segundo alguns historiadores e até também a revelação cósmica, que é um assunto que nós entraremos mais para frente, os mantras, eles inicialmente eram utilizados para que as pessoas e seres que habitavam aqui no planeta se utilizavam para se conectar com os seres da antimatéria, com as divindades da antimatéria. É como se ele tivesse um poder mágico naquela época, devido aos portais também que estavam abertos da antimatéria para a matéria. Não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque acredito eu que não seja o momento mais apropriado para nós entrarmos, mas assim, digamos que naquela época os mantras eles tinham um poder muito mais forte, não só o poder mental de nos equilibrar, de vibracionar, mas também a capacidade de fato conectar os seres que habitam aqui na Terra com os seres que habitam na antimatéria, né? Que antigamente eram reverenciados, glorificados e querendo ou não, até hoje ainda é assim. Com o tempo, esses mantras que eram utilizados pelos seres que habitavam aqui, eles começaram a perder o poder no sentido de conectar com os seres da antimatéria, né? A exemplo do Om Namah Shivaya, o mantra que conecta a Brahma, que conecta a Vishnu, e assim por diante. E tem muitos outros mantras, esses são os mais famosos, mas eles começaram a perder o poder, mas mesmo assim continuaram a se utilizar, tendo em vista o fundamento por trás do mantra. Como vocês já podem ter percebido, a maioria dos mantras começa com o Om. E o Om, ele é a conexão do ser individualizado
com o Deus onipotente, com o Deus Pai Celestial. Então, ele já começa por uma coisa boa. A simples recitação do mantra Om, que muitas pessoas veem como algo simples, algo simplório, quando vê ali uma imagem genérica, né, de um mongezinho ali sentado, meditando e recitando Om, pensa que tá na lua, tá viajando, mas não, o Om ele tem um poder muito, muito grande, né? Então os mantras eles foram se desenvolvendo e eles, obviamente, tiveram esse surgimento no Oriente e foi se desenvolvendo. Hoje começa a chegar aqui no Ocidente, mas ainda é muito pouco disseminado, tendo em vista também que existe um grande preconceito, né? As pessoas veem com maus olhos aquilo que vem do Oriente, porque criou-se uma cultura de discriminação religiosa no Ocidente, né? Os orientais eles são muito mais abertos à cultura do Ocidente do que o Ocidente é aberto à cultura do Oriente, né? Então hoje começa a se compreender um pouco melhor aqui no Ocidente o significado dos mantras e que não tem nada de ruim por trás disso, tendo em vista que eles se utilizam de fato para elevar a vibração, para conseguir se elevar acima da matéria, né? Um dos fatores que a gente pode ligar com a criação dos mantras é justamente a vinda de Shiva à Terra, né? Que dizem que quando ele criou a yoga, ele percebeu que através do som, o animal, exemplo da cobra, que é um animal extremamente instintivo, ele deixava de lado seus instintos animais e se colocava num nível acima. Então deixava ali de lado os instintos momentaneamente e se elevava acima disso, né? Então é também um dos fatores. O mantra, quando ele é recitado, a ideia do mantra é sempre recitar, obviamente a gente pode utilizar ele apenas na mente, mas ele entra na questão vibracional. Quando a gente vibraciona um mantra, seja ele qual for, ele vibra todo o nosso corpo, todas as nossas moléculas. E assim também vibra no nosso cérebro. E isso ajuda o nosso cérebro a se desconectar das conexões neuronais que ele está padronizado para reagir no dia a dia, que está automatizado, e permite a pessoa se colocar no momento de agora, no momento reflexivo. Então, para aqueles que pretendem colocar em prática os mantras, é muito interessante porque vai perceber que durante as recitações dos mantras começaram a vir muitas reflexões. É um momento ali que a pessoa consegue se abrir vibracionalmente para receber a intuição das esferas mais elevadas. Então, quanto mais a pessoa conseguir se aprofundar no mantra, mais alto ela consegue chegar, com mais altos seres ela consegue se conectar e receber tais informações, né? Eu gosto de dizer que tudo que a gente pensa e fala é um mantra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Porque, para mim, o mantra, ele não é simplesmente uma frase que foi codificada lá pelo oriental, seja lá pela cultura budista ou pelo hinduísta. O mantra são coisas que a gente repete. Então, se você repete todos os dias para você que você é ruim em tal coisa, que você é burro, que você é feio, que você não tem sucesso, que você é pobre, se você repete essas coisas na sua cabeça, você está emitindo um mantra para o universo. E o que você vai atrair com isso? O que você vai atrair para você pensando, eu sou doente, eu tenho problemas, eu tenho carência, eu tenho miséria? Tudo isso que são, querendo ou não, pode parecer que não, mas assim, esses pensamentos são muito comuns na mente da massa, porque toda a forma como foi codificada a Matrix que nós vivemos hoje em dia, o atual Zeitgeist, faz com que as pessoas pensem mais negativo, sim, faz com que elas diminuam o potencial do ser que existe dentro dela. O Deus que existe dentro do nosso interior foi apagado, foi ofuscado pela forma de pensamento pequena que é dada à humanidade hoje. Então a maioria das pessoas, infelizmente, ainda pensam muito pequeno e repetem para si frases que diminuem, que deturpam, que corroem a divindade que existe no seu interior. Então é muito importante que, quando se tenha o intuito de colocar na sua prática diária um mantra, você mude também, durante todo o seu dia,
o seu padrão de pensamento, a sua forma de pensar, que coloca pensamentos positivos, de perdão, de gentileza, de amor, de ajuda, de auxílio. Isso sim vai fazer com que você consiga, de fato, se aproximar mais e mais da vibração do mantra quando você for recitar ele, né? Não adianta só, durante 20 minutos do seu dia, por mais que isso seja já benéfico, recitar um mantra querendo se elevar, mas nas outras 23 horas e 40 minutos, você ficar pensando negativo. Bom, para explicar o mantra Om Mani Padme Hum, eu gostaria de contar uma sutra, que é uma história do budismo, onde eles estavam em uma assembleia, né? E quem estava dando essa assembleia era justamente o Buda Sakyamuni, o Buda Sakyamuni é o Siddhartha Gautama. Tem a palestra também do Siddhartha Gautama aqui no nosso canal, para quem quiser conhecer um pouco melhor sobre a história dele, então não vou me aprofundar muito aqui. E nessa assembleia perguntaram, durante um momento ali de elevação, de meditação, um dos que estavam presentes na assembleia perguntou ao Buda, ele viu um grande resplendor, né, de luz, possivelmente uma luz espiritual. Isso é uma dedução minha, né? Pode ser que tenha sido uma luz visível aos olhos físicos, mas eu deduzo que tenha sido uma luz espiritual. Ele captou com a percepção espiritual, com a evidência, e perguntou a Buda: eu vi um grande resplendor. O que é essa luz? E de onde vem essa luz? De onde provém? E Buda respondeu que essa luz, ela vinha do Bodhisattva Avalokitesvara. E ele explica que o Bodhisattva Avalokitesvara, ele é o Bodhisattva da compaixão, do infinito resplendor, né? E ele, nesse momento, quando ele começa a falar sobre o Bodhisattva Avalokitesvara, é dito que o Bodhisattva Avalokitesvara vem, aparece, e ele traz uma lótus de ouro pro Buda. Ele vem trazendo uma lótus de ouro, e é dito para ele que... E é dado junto, o Bodhisattva Avalokitesvara dá, junto à lótus de ouro, um ensinamento, que é um mantra, que é chamado de o poderoso mantra do grande resplendor, de 6 sílabas. Como vocês podem ver, Om Mani Padme Hum. E é dito que para alcançar a vibração e a iluminação são necessárias 6 virtudes. E dentre elas são a generosidade, a disciplina, a paciência, a diligência, que é a capacidade de agir, de ação, né? A concentração e a sabedoria. Aquele que pode, e é dito, aquele que pode manter a recitação poderá obter sabedoria e compaixão, e praticará com facilidade as 6 virtudes, e se afastam do veneno da ira. Foi o que foi dito naquela assembleia. O Bodhisattva diz também que a sutra, diz que o mantra Om Mani Padme Hum é a mãe da perfeição e sabedoria, e elimina toda a aflição. É interessante, porque, cientificamente falando, recentemente correu uma história aí que um estudante, um homem que trabalhava na NASA, né, nos estudos científicos sobre os sons do universo, ele foi numa assembleia, numa palestra budista, e nessa palestra ele estava justamente falando sobre o Om Mani Padme Hum. E ele disse que os sons que o universo emitia, que eles conseguiam captar as vibrações, eram muitíssimo parecidas com o Om Mani Padme Hum. Ele ficou impressionado com isso, com o fato de que o próprio universo praticamente emanava um mantra, né? E, bom, então começando pelo mantra Om, o significado dele é a expansão, a criação, o
o início, o primordial. Então tem tudo a ver com o Pai Celestial, com a fonte universal. Mani significa pureza, joia, brilho. Está relacionado com o chakra do coração. Padme significa lótus, que é acima do lodo, né? A lótus é uma flor que ela nasce acima do barro. Então significa que a pessoa ela consegue se colocar, ela está no mundo, mas ela consegue se colocar numa vibração superior a essa que rege o mundo no atual Zeitgeist. E o Rum é a indivisibilidade, né? A união. Então, eu gostaria de fazer, gente, rapidamente, aqui durante uns 3 minutos, para que as pessoas que estão em casa possam fazer conosco uma recitação de mantra, do mantra Om Mani Padme Hum, como a gente tem de costume fazer nos nossos períodos de meditação. E eu peço para que quem está em casa, também assistindo, e aos amigos espirituais que estão aqui, que ao recitarem junto conosco esse mantra, se imaginem acima de uma lótus e resplandecendo luz, resplandecendo uma luz dourada. Tente se visualizar isso na mente e concentre-se na vibração que esse mantra emana pro exterior e para si mesmo também. Vou colocar aqui do lado. Pode ligar. Ligou? Coloquem-se numa posição confortável, onde você consiga respirar livremente, né? E a cada recitação de 3 vezes no mantra, a gente faz uma pausa, respira profundamente e recita novamente 3 vezes. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum.
Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Podem respirar fundo e aos poucos, se conectar novamente. Abrir os olhos. Eu não sei para vocês que estão assistindo, mas para mim esse mantra ele consegue me desconectar totalmente das preocupações que eu tenho no meu dia a dia. Eu volto até um pouco zonzo, para ser sincero, porque parece que a minha consciência se coloca muito distante do corpo. E é interessante quando nós recitamos juntos, porque eu tenho a impressão que potencializa muito, e na verdade potencializa de fato quando esse mantra é recitado com mais de uma pessoa, principalmente se houver uma ressonância entre essas pessoas, né? Então aqui eu tô com os meus irmãos Denner e Daniel e é sempre muito positivo essas reuniões para se meditar, para se elevar. Esse mantra, ele pode ser tanto recitado em voz alta, claro, e é o melhor para o dia a dia, mas também ele pode ser utilizado nos momentos em que a pessoa está no ônibus, está dirigindo, para que ela consiga manter o máximo possível essa vibração durante o dia, né? É um mantra simples, é um mantra tranquilo, que é fácil de lembrar, né? Eu separei aqui alguns efeitos referentes ao mantra Om Mani Padme Hum. Então o mantra, muitos monges e também pessoas que simplesmente praticam o mantra, já fizeram alguns relatos das capacidades que esse mantra tem, né, os efeitos positivos. Então um deles, eu acho que vocês devem ter sentido agora, que eu acho que é o mais fácil de alcançar, é a pacificação, né, a pacificação interior, que eu acho que é o início da harmonia que nós podemos levar para a nossa vida humana. Mas também há relatos de que ele é capaz de trazer para a pessoa a saúde física, tendo em vista que quando nós conseguirmos harmonizar a nossa mente, a gente harmoniza o nosso emocional, a gente harmoniza os nossos chakras, e, consequentemente, isso se manifesta no nosso corpo físico. Isso, é claro, respeitando as leis kármicas, né? Obviamente que se a pessoa tiver um problema kármico, ela não vai conseguir simplesmente solucionar através da recitação do mantra, né? Uma doença que seja kármica, ela não vai conseguir simplesmente se curar, a não ser que ela tenha mudado de fato aquele problema, a raiz do problema da doença dela. A saúde mental, é claro, e emocional, e a elevação espiritual, porque ele é capaz de despertar os chakras e assim fomentar a energia kundalínica, que parte desde o chakra básico e vai se elevando até o chakra da coroa. Tem efeitos negativos? Não tem nenhum efeito negativo. Então podem recitar o mantra Om Mani Padme Hum à vontade, pois
assim nós estaremos sendo a luz do mundo, a luz para nós, e sendo luz para nós, nós podemos resplandecer essa luz para os que estão ao nosso redor também. E aí eu faço algumas perguntas para vocês. Que mantras vocês vêm repetindo em sua vida? Como eu já exemplifiquei anteriormente, vocês têm repetido para si mesmos: eu odeio, eu não gosto, não consigo, não mereço, sou pobre, sou doente, ou porque Deus quis assim, terceirizando a responsabilidade que tem em você, que é a capacidade de realizar e conseguir, de fazer, e colocando essa capacidade nos outros ou em Deus, né, responsabilizando Ele pelos problemas que você mesmo muitas vezes causou. Então, são perguntas que vocês devem se fazer, porque todas essas afirmações que nós fazemos para nós mesmos reverberam muito em nossa existência. Eu esqueci de mencionar anteriormente, mas o significado de Bodhisattva, né, eu coloquei aqui na hora do Sutra e acabei esquecendo de explicar o que significa. Bodhisattva, o significado mais simplório dele, é aquele que tem a capacidade de alcançar a iluminação, o nirvana, mas que por necessidade de estar ainda conectado ao mundo, de estar fazendo o bem, ele opta por se colocar num nível intermediário. Então, digamos assim, tem muitos mestres, muitos monges que alcançam o nirvana e se isolam no mundo, vão para uma caverna meditar e ficam lá, em estado de elevação, numa vibração mais elevada, só que eles acabam se desconectando do mundo de tal forma que eles não conseguem mais auxiliar, que eles não conseguem mais se conectar com o sofrimento e auxiliar as pessoas que estão em sofrimento. Então o Bodhisattva ele vem justamente para conseguir sanar os problemas do mundo, ele se mantém conectado com esse sofrimento, com as pessoas que estão ainda numa elevação consciencial baixa, numa vibração consciencial baixa, que estão distantes da verdade, e eles se colocam ali numa situação, e a esse exemplo eu falo do Alci, porque é uma pessoa que poderia estar isolado, sem a necessidade de estar conectado com todo o mal que acontece, exemplo com os animais, com as crianças e assim por diante, mas ele escolheu estar conectado, mesmo que isso traga sofrimento para ele, para poder auxiliar as pessoas a saírem desse círculo de samsara, do sofrimento também. Então, existem os 3 principais bodhisattvas, né, que são como mencionei anteriormente, o Avalokitesvara, que foi o que trouxe o mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão, justamente, né? Porque você se conecta ao sofrimento dos outros, você tem essa empatia, ele tinha essa empatia e gostaria muito de trazer luz a todos, né? E por isso que ele desenvolveu o mantra Om Mani Padme Hum. Então é o Bodhisattva da compaixão infinita. E tem também o Bodhisattva Vajrapani, que é o poder espiritual, representa o poder espiritual, e o Bodhisattva Manjushri, que é a sabedoria transcendental. Esses são os 3 principais. E agora, falando sobre o mantra Om Mani Padme Hum, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que cada uma das sílabas que nós temos aqui no Om Mani Padme Hum tem um significado, né? E vocês lembram que eu falei lá atrás sobre as 6 virtudes, né, que o Buda Sakyamuni disse que eram necessárias para alcançar a iluminação, né, que são a generosidade, a disciplina, a paciência, a diligência, a concentração e a sabedoria. Então, agora nós entenderemos o porquê do mantra Om Mani Padme Hum, né? Aqui nós temos, então, 6 sílabas, né? Aqui está dividido por palavra, tá? Mas cada uma delas... Mani Padme Hum. Essa escrita aqui é a escrita tibetana, tá? Então, o Om, como eu já expliquei anteriormente, é o símbolo universal do sagrado, né?
A ação dele no mantra Om Mani Padme Hum é justamente purificar o ego, né? Essa é a função dele aqui dentro do mantra Om Mani Padme Hum. Aqui o Ma, que significa a ética, liberta a pessoa que está recitando dos ciúmes e da inveja. O Ni é a paciência, liberta do desejo carnal. O Pad é a diligência, que é a ação, a perseverança, né? E liberta o praticante da ignorância. O Me é a renúncia e o desapego, é a capacidade da pessoa se colocar acima dos desejos e da matéria, e liberta o praticante da possessividade e da pobreza espiritual. E o Hum é a sabedoria e a união, a compreensão de que todos nós estamos conectados por uma teia universal, energética, que todos nós somos, provemos da mesma fonte, que é Deus. Em cada um de nós reside uma centelha divina, né? E o Hum, ele ajuda o praticante a se libertar do ódio e da agressividade. Então, cada uma dessas 6 sílabas traz o despertamento das 6 virtudes que foram ditas pelo Buda Sakyamuni. E, bom, é isso, gente. Palestra. É claro que ainda existe muito mais para se aprofundar nesse mantra. Eu acho que é um mantra que nós poderíamos falar por horas, né? Eu trouxe aqui o que é possível se falar para o público, né? E o que também está dentro da minha capacidade de absorção. Obviamente que nós vamos desenvolvendo essa capacidade, conseguindo aprofundar melhor no significado, no simbolismo do mantra, mas eu acho que dessa forma é uma boa introdução para nós todos. E agora abro para as perguntas e discussões. Muito obrigado. Valdir, obrigado pela palestra. Antes de eu falar a minha reflexão, eu só queria perguntar para ver se eu entendi certo. Então, quando os mantras chegou aqui, eles chegou como uma forma de contato com os deuses, né? Com os seres da antimatéria, né? Isso. E aí, no caso, o Mani Padme Hum já foi um mantra que veio já no intuito de ser uma conexão consigo mesmo, né? Isso. No meu interior. Legal. Foi tipo os seres da antimatéria mostrando uma forma de se conectar com eles, e aí depois chegou outro e mostra uma forma de se conectar consigo mesmo. Isso. Que bonito. Perfeito. Bom, obrigado, Valdir, pela palestra. Eu achei que por ser uma palestra voltada ao mantra, não levaria a tanta reflexão, mas eu achei muito legal você ter dito aquela parte de que até tudo que nós falamos é um mantra, sabe? Isso me levou a ter uma reflexão muito profunda, porque não apenas tudo que nós falamos, né, mas tudo que nós pensamos e sentimos é um mantra, né? Tudo aquilo que a gente mantém atrai alguma coisa. Então, até nosso comportamento é um mantra, né? E eu achei isso muito importante porque a reflexão que eu comecei a ter foi sobre a manipulação, né? Querendo ou não, a massa é manipulável, né? Nós estamos num corpo que foi criado para ser manipulado, né? E eu fiquei pensando nisso porque nosso universo é tão altamente configurado, sabe? Tem tantas coisas no nosso universo que quem não conhece o universo é mais facilmente manipulado ainda, né? É uns detalhes muito pequenos que muda nosso comportamento, que muda nossos mantras, né? E eu fiquei pensando nisso porque é como se fosse, colocar aqui em termos de tecnologia, né? É como se fosse que no sistema existe os programadores que sabem como faz para aquela coisa funcionar e existem os usuários, né? Os usuários só vai ver ali a interface, só vai ver a frente e esse usuário é muito fácil de manipular. Quem é o programador, que sabe colocar as coisas, os códigos ali, o usuário só vai usar, sabe? Só vai mexer. Então,
eu fiquei pensando nisso, como que a falta de conhecimento nos torna mais ainda facilmente manipulados, né? E é justamente a falta de conhecimento que leva ao preconceito, né? Porque a pessoa que não entende o poder desse mantra, sabe? Como que um único som, né? Uma única palavra que sai da nossa boca já muda tudo. Ela vê uma coisa dessa, tipo essas escritas aí, nossa, que coisa do diabo, né? Conheço muita gente assim, aliás, mas é uma coisa muito grande para se pensar, né? Eu fiquei pensando muito a respeito da manipulação, porque eu pensei o seguinte, sabe? A manipulação não é você obrigar a pessoa a fazer uma coisa, né? A manipulação é você fazer a pessoa querer aquela coisa, né? Então não é tipo, por exemplo, vamos supor que eu sou um cara completamente tarado e o meu desejo é que todas as mulheres saiam seminuas na rua. Só que as mulheres têm seus princípios, elas não querem fazer isso. Aí qual que é a forma de manipular? Eu pego, crio uma música que tem alguma batida legal, que vai atrair a pessoa, e coloco uma letra completamente sexual. A mulher vai ouvir aquela música, vai gostar e ela mesma vai começar a querer sair com a roupa curta, sabe? Ou seja, querendo ou não, ela está sendo manipulada por mim a fazer uma coisa que eu quis, né? E agora ela quer também. Isso é a manipulação, você muda a vontade da pessoa, né? É um negócio muito inteligente, mas que pode ser muito usado para o lado mal, né? E aí pensando nisso, eu caí na reflexão de que, querendo ou não, até nós que seguimos aqui o caminho espiritual, também estamos, querendo ou não, sendo manipulados, né? Porque parece que a nossa evolução depende de uma manipulação. Porque nós não nos conhecemos ainda, né? Nós temos as coisas que nós temos que melhorar. E aí chega alguém, que nós chamamos de mestre, e coloca uma reflexão. Sabe, esse mestre não obriga a gente a fazer as coisas, ele só coloca uma reflexão. E aí essa reflexão a gente tem, e aí a gente muda o nosso comportamento por causa dessa reflexão, sabe? A gente muda pela nossa própria vontade. Querendo ou não, foi uma manipulação, só que voltada para o bem, sabe? E eu acho que esse é o trabalho de um mestre, né? Eu acho que o trabalho de um mestre é justamente o de conseguir colocar esse essa inteligência de saber manipular a mente humana, só que manipular para que ela faça coisas boas, sabe? Acho que esse, aliás, o trabalho do mantra, né? Querendo ou não, o mantra é como uma manipulação para nossa mente. A gente está diariamente se manipulando a pensar em coisas boas, né? Acho que até complementando o que você falou, essa manipulação, eu acho que é você conseguir fazer a pessoa achar que ela quer aquilo, mesmo sem ela querer, e fazer ainda a pessoa achar que é bonito aquela atitude corrompida que ela está tendo. Exemplo que você falou, sair seminua na rua. Os manipuladores, né, da mídia e da tua Matrix conseguem fazer as mulheres acharem que isso é legal. Sim. Sabe? Tipo, conseguiu corromper os valores de tal forma que hoje a maioria usa assim e acha que tá tudo bem, que tá legal e que se sair assim na rua vai estar arrasando. Né? Isso que é o mais louco, é fazer a pessoa achar que uma coisa que é extremamente feia é bonita. Aliás, isso me lembrou, essa semana teve um dia que eu cheguei em casa depois da escola, e aí já era quase meia-noite, eu tava sem sono. E aí eu peguei e só entrei no Instagram, né? Fiquei passando os vídeos assim, não nada com nada, né? E aí chegou uma hora que apareceu o vídeo assim, tipo, nossa, olha o que essa mulher fez. E aí, a hora que ia mostrar, tipo, que a mulher fez, aí ficou tudo escuro assim e apareceu a mensagem: parabéns, você caiu de novo na armadilha. Você já tá aqui há horas e horas passando Reels, nem percebeu o tempo passando, e esse tempo você poderia estar fazendo alguma coisa importante. Você está sendo manipulado de novo, parabéns. E aí apareceu tipo uma imagem assim de um ser trevoso atrás apontando o dedo pra mim, rindo e com uma risada maléfica do fundo, sabe? Nossa, velho, deu medo pra caramba. Eu desliguei o celular com tudo, assim, joguei longe. E eu fiquei aí, nossa, eu caí nessa reflexão, sabe? Uma coisa tão simples, mas que tá ali manipulando, sabe? A todo momento, e a gente não percebe. Então é muito importante a gente saber usar a manipulação de um jeito certo, né? Qual manipulação a gente está colocando no nosso dia para nossa melhora, né? Porque, querendo ou não, esse mantra é uma manipulação
maravilhosa, né? Nos faz ser uma boa pessoa. Mas a gente fica naquele egoísmo, né, de não querer evoluir. E aí aquela pessoa que já está ali no terceiro degrau, do degrau do poder, consegue nos manipular, né? Facilmente. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou rapidamente mostrar para vocês. Eu acabei esquecendo de falar. A gente está falando, né, tudo parte da mente, de como vem o nosso padrão mental. E o mantra, ele significa justamente isso, né? Man significa mente e tra significa instrumento. Então, o mantra é instrumento da mente. Então, é o que a gente estava conversando agora. Justamente tudo aquilo que a gente mantém na nossa mente e dá mais atenção é aquilo que vai estar, digamos assim, se manifestando na nossa vida, né? Então é daí também que acaba vindo a manipulação, né? Porque se você consegue fazer a pessoa acreditar em todos aqueles pensamentos negativos, em todos esses valores deturpados, né? Você está criando para ela um mantra negativo, que conecta ela, em vez de conectar ela com Deus e com as coisas boas, conecta ela com as trevas. Bom, Valdir, obrigado pela palestra. Eu achei muito profundo, até porque nós já fizemos algumas palestras que falavam de mantras, mas você trouxe o tema de novo com uma meditação, com um mantra diferente, mas se aprofundou mais ainda no tema mantra. Você explicou a palavra, eu não tinha pensado em explicar a palavra. É uma reflexão que eu tive quando você explicou que esse som conseguiram encontrar no universo, é uma coisa tipo assim, o mantra, ele em si é uma frase que tem um significado profundo, mas também são várias palavras que têm significados profundos e também são várias sílabas que têm significados profundos. E acho que é uma comparação boa, falando do universo, a nossa própria vida, né? Por exemplo, a emanação da centelha divina tem o objetivo de criar uma nova consciência, né? Um novo Deus individualizado que é único no universo. Então, isso seria igual a frase, a história da nossa centelha, ela é uma, mas também existe a história que é cada existência e também cada relacionamento que vivemos dentro de uma vida, sabe? Então, cada momento é uma coisa muito profunda também da nossa vida. Então, devemos viver a nossa vida com o máximo de intensidade, eu acredito. É como se fosse a nossa vida fosse um mantra. Eu achei muito interessante porque o mantra é realmente uma manipulação, igual vocês falaram, né? Porque acho que é o Yin, se não me engano, ele é a parte que tende a diminuir os desejos do corpo. Então, basicamente, é realmente uma manipulação que nos leva a manipular o nosso próprio corpo para que a centelha fique mais forte, né? Acho que essa é a primeira insight que eu tive, assim. E eu tenho uma pergunta, na verdade, que é sobre Você pode explicar mais a fundo de novo o que é os Bodhisattvas? Isso. Foi estranho. Então, o Bodhisattva, digamos assim, tinha o Buda, ele é o ser que ele alcançou a iluminação, o Nirvana. Ele se colocou num estado vibracional, mental, muito acima do que o ser humano comumente vive aqui na Terra, tendo em vista que nós estamos vivendo numa era trevosa. Então ele conseguiu se libertar, ele consegue se conectar com a centelha divina, com o seu eu interior, e ele vive a vida acima dessa vibração. Então, assim, ele consegue se desconectar do sofrimento humano, né? Ele vive a par disso, né? Inclusive, os seres que fazem isso são alvo de certa crítica também no nosso mestre Alci, tendo em vista que quando você alcança tal nível de sabedoria, vendo pelo lado ético, pelo lado moral, é o quê? Se você tem a capacidade de ensinar as pessoas a se libertar desse sofrimento e dessa prisão mental, dessas ilusões, seria você auxiliar a quem vive nesse sofrimento a se libertar disso. Mas muitos se colocam no estado de ficar a par do sofrimento
e simplesmente ignoram a existência, vivem as suas existências ali. Tudo bem, eles estão sendo luz para o mundo, mas o que eles estão fazendo com essa luz, com essa capacidade, com essa sabedoria? Nada. Ficam apenas meditando e se elevando acima dessa vibração terrena. O Bodhisattva, ele é o ser que ele consegue intermediar os dois planos. Então ele não se eleva tanto a ponto de ficar a par, de se desconectar das pessoas que estão em sofrimento. Então, tanto o Bodhisattva Avalokitesvara, ele é o Bodhisattva da compaixão. Ele criou o mantra justamente para conseguir levar luz a todos aqueles sofredores que estão ainda nas ilusões do mundo, nas ilusões dos prazeres e dos apegos. Então, o Bodhisattva, ele é o intermediador entre a luz e digamos assim, entre o alto e o baixo. Ele consegue se colocar ali no meio, ele não se eleva suficientemente para se desconectar, mas ele também não se deixa se sujar pelo lodo, pela sujeira da terra. Então, mas o Bodhisattva, então, é um tipo de pessoa? Vamos dizer, por exemplo, o Alci. O Alci é um desses, então. Na minha percepção, sim. Entendi. Então acho que ele seria um Bodhisattva, se fosse classificar assim, né? Entendi. Legal. Bom, essa palestra foi tão completa, eu não tenho nem perguntas, só tenho, acho que mais uma reflexão. Quando você falou disso do universo, de que o próprio universo faz o som do Om Mani Padme Hum, eu fico pensando, será que não era o contrário? Então, será que os seres criadores não viram o som que o universo emanava e transformaram isso em palavras para nós repetir, sabe? Por exemplo, Shiva, né? Gostei que você se aprofundou um pouco nesse tema, sabe? Dos seres que criaram, mas falando da antimatéria, assim, sabe? Que isso nós não tínhamos falado ainda. Então, acho que seria uma possibilidade que o Shiva percebeu o som que o universo emanava e que cada parte de emanação vibrava algum sentimento e tentou passar isso, sabe? Porque igual o Om, que é a parte mais antiga de todos os mantras, é realmente voltada à criação, né? Então, muito legal que isso se manifesta como um som no universo também. Aí, por exemplo, o Man, que você falou, ele geralmente tem uma palavra ali que se associa mais a ele, sabe? Na intenção, acho que é paciência, né? O Man. É a ética e liberta a pessoa dos ciúmes e da inveja. Isso, é ética. E o Ni é a paciência, que liberta do desejo carnal. Entendi. Então, olha que interessante, sabe? Nós colocamos nomes, mas na verdade ele é simplesmente uma vibração, sabe? Ele é um sentimento que nós colocamos nomes pra, sei lá, pra quê? Acho que é só pra nós conseguir falar, mas na verdade ele é uma vibração. É só isso, sabe? Sim. E isso é muito profundo, eu acho, sabe? Eu gostei muito de pensar nisso. Que tem aquilo que nós falamos de as palavras, de tanto serem usadas, elas manifestam uma vibração, igual quando nós usamos de exemplo a palavra amor, né? A palavra amor é muitas coisas boas e a palavra amor tá meio que impregnada. E nós falamos daquele exemplo do copo que nós colocamos a palavra amor e se torna cristais bonitos quando congela. Só que se nós usamos a palavra em inglês love e coloca também tem a mesma vibração, sabe? Só que no caso dos mantras é meio que ao contrário, sabe? Não é a palavra que absorveu a informação, é a informação que nós transformamos numa palavra, sabe? É como se elas fossem o princípio de tudo. E acho que é isso. Vai ter transformado aquele sentimento, aquela vibração, numa coisa humana. Né? Para nós humanos conseguir entender. Porque, aliás, os mantras não foram nem criados para os humanos, né? Tem isso também. Foram criados mais para os seres, os híbridos. Isso. Mas acabou que sobrou para os humanos e nos ajuda muito também, né? Eu achei legal também a parte que você falou, eu acabei esquecendo de falar isso também, que é justamente isso, que assim, o mantra, ele completo, ele tem um significado, né? Porque o mantra Om Mani Padme Hum, por exemplo, eu falei o significado de cada uma das palavras de forma separada, mas ele em si significa mais ou menos salve a joia do lótus, que seria, digamos assim, o lótus seria o nosso chakra cardíaco, aliás, a joia seria o nosso chakra cardíaco, que é a capacidade de nós brilharmos, mas se a joia ela estiver dentro de uma flor e a flor estiver fechada, essa luz ela não vai resplandecer, ela não vai sair. Então, o mantra Om Mani Padme Hum também é a capacidade de nós conseguirmos nos libertar dos aprisionamentos mentais que ofuscam, que apagam a nossa luz, e a capacidade, e a partir desse momento que nós conseguimos nos desvelar
dessas ilusões da matéria, a gente consegue fazer a nossa luz brilhar. Então, nós permitimos que a joia, que é a centelha divina que reside no nosso interior, brilhe. Então, o significado da palavra, do mantra, da frase, é salve a joia no lótus. Né? Mas aí também é tão profundo que cada uma das sílabas, cada palavra sozinha, ela tem um significado, e aí você dividindo mais ainda, cada sílaba sozinha tem um significado. E é capaz, talvez não tenhamos chegado nesse nível ainda, mas é capaz que cada letra sozinha também tem um significado. Né? Então, você lembra que eu expliquei do OM, as letras? É o O, H, M e o espaço, até o silêncio entre as palavras tem um significado. Então, é muito impressionante, é uma profundidade enorme. E o legal é que, igual, nós traduz para lótus, mas o lótus é simplesmente a representação da vibração, sabe? Não é realmente uma flor, não tem nada a ver com uma flor, mas como que ia transformar aquele sentimento, aquela vibração de uma forma que as pessoas iam entender. Aí colocaram o lótus, sabe? O lótus por quê? Porque é uma flor e tem o porquê dele, que eu não sei, não lembro qual que é a flor de lótus agora. Acho que é aquela que fica em cima da... É aquela que tem várias pétalas assim, e ela nasce sempre em cima do barro. Do barro? Então, tipo assim, é uma representação perfeita da ideia de você se elevar acima dos prazeres e do desapego carnal. As pessoas pensam traduzido, mas o que tem a ver o lótus? O que tem a ver adorar um lótus? Mas, sabe, é simplesmente uma representação. Isso é muito perfeito, né? E você vê que nas imagens do Siddhartha Gautama, do Buda, ele está sempre meditando em cima de uma lótus. Significa que ele conseguiu se libertar dos prazeres da ilusão da matéria. Verdade. Muita imagem ele está em cima do lótus e muita ele está segurando. Segurando também, né? E sobre falar também dessa meditaçãozinha que nós fez, acho que uns 3 minutos, eu também senti isso, sabe? Na hora que eu abri o olho, assim, me deu uma torção, assim, quase que eu caí pro lado. Eu acho que pensando a fundo, né, lembrando o que cada palavra quer dizer, a profundidade do mantra é muito diferente. Igual, por exemplo, na semana passada nós fizemos, não lembro se foi o Om Mani Padme Hum, acho que não, mas eu não alcancei tanta profundidade igual esses 3 minutos, sabe? Como é que pode, né? Eu sinto que saber a coisa também intensifica. Talvez era aquele efeito placebo também, né? Porque, tipo, a gente sabe... Não, antes a gente fazia, mas sem ter esse nível de aprofundamento, né? E já dava pra gente umas boas visões, assim. Mas agora a gente sabe o que significa. Então, acho que nós pensando e meditando na palavra, né? Acho que assim, é o intuito mesmo da meditação, né? Aí intensifica mais ainda. Querendo ou não, isso que é a meditação, né? A gente para pra meditar em alguma coisa, é ficar pensando naquilo, saber o que ela é. Agora que nós sabemos, a meditação se torna a meditação mesmo, a meditação no mantra. Completa. Mas bom, Valdir, da minha parte também era mais isso mesmo. Eu também tinha marcado para falar aqui do Padme, né, que é a flor de lótus em cima do barro, que foi também o exemplo perfeito daquilo que eu falei da manipulação, né? Quem prefere ficar no barro é facilmente manipulável, né? Então é a gente indo para a flor de lótus para cima que nos torna seguros, né? Um pouco, né? Ainda tem muito que melhorar também, né? Nunca acaba a evolução. E da minha parte era isso, Valdir. Então, agradeço pela palestra. Acho que foi muito completa. Foi uma aula e tanto, assim, que mesmo sendo só sobre o mantra, ainda trouxe boas reflexões, sabe? Que agora eu vou levar pelo resto da semana. E obrigado também, Dani, pelas reflexões. Acredito que essa palestra, mesmo tendo sido uma palestra mais simples, teve um aprofundamento gigantesco, assim, sabe? Então, muito obrigado a todos que assistiram também, e é isso. Bom, só mais 2 observações que eu tinha, é que quando você contou da Shiva cantando, acho que foi com a flauta, né, que ele cantou pra cobra, aí eu pensei que ontem estava lendo um livro de psicologia que falava da separação do cérebro em 3 partes, que é o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, que é o córtex pré-frontal. Então é muito interessante que nós somos a cobra, né? Nós também temos o cérebro reptiliano, a base dos nossos impulsos nervosos passa primeiro por cerebelo, a parte mais de dentro do cérebro ali, que é o cérebro reptiliano. Ali geralmente é os impulsos de sobrevivência e reprodução, que é o animal. Mas se nós conseguimos um controle, que é alguma coisa que nos eleva, que no caso seria a música de Shiva, que é o mantra para nós passamos o cérebro reptiliano, passamos do sistema límbico, que é o segundo, e chegamos justamente no sistema neofrontal, o córtex pré-frontal. Porque
Ou seja, é um salto gigantesco que nós conseguimos justamente com essa manipulação, que é esse instrumento para o cérebro, e é muito o melhor caminho possível que conseguimos. E essa historinha da Shiva é igual contar uma historinha de criança, sabe? Que para criança pegar aquela moral da história, sabe? E a Shiva e a cobra é uma história bem simples que representa perfeitamente isso. E como você falou da importância das palavras, que cada palavra que nós emitimos é basicamente um mantra, eu acho legal relembrar que o primeiro ensinamento que o Alci nos deu no yoga do dia a dia foi justamente pegar 3 frases e colocar e repetir ela à noite bastante vezes, né? 3 frases que é justamente os nossos pontos fracos. E, por exemplo, eu sou tímido, aí eu coloco na cabeça, eu sou corajoso, eu sou corajoso, eu sou corajoso. E isso nos ajuda, de certa forma, a perder essa timidez. Então dá para usar isso. Eu acredito que todo mundo, mesmo que independente do nível de evolução, tem algum ponto que dá para melhorar. Geralmente tem até 3 pontos, que é um exercíciozinho que vale a pena. Acho que em um mês já muda muita coisa. E é isso. Obrigado, Valdir, pela palestra. Eu gostei da profundidade que você alcançou, até das palavras que você colocou aí em sânscrito. Achei legal que... Tibetano. É tibetano, não é sânscrito? Ah, é porque se fosse no sânscrito ia ficar igual aquele 3D que nós temos no negocinho, né? O ON fica tipo um 3 e um D, não é? Seria assim. O ON seria assim. Esse é o? É. Não, tá tudo errado. Aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Tá certo. Interessante. Mas parece, né? Eu achei legal que o ON e o Já vi UN... esse símbolo em algum lugar. Achei legal que o ON e o UN parece, ó, tipo, esse daqui é um negocinho assim, com uma bolinha, e parece um 3 deitado também, ó. E aqui também parece, ó, um 3 deitado, só que parece ter um 5 em cima, mas é bem parecido. E no sânscrito também fica um 3 e um negocinho, que coisa. Bom, é isso. Agradeço pela palestra, Valdir. Agradeço, Denim, pelos comentários. E agradeço aos mestres que nos ajudaram nessa palestra. Obrigado por tudo. Bom, gente, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui, novamente por nós estarmos reunidos em nome do bem aqui, tentando iluminar um pouquinho a consciência daqueles que nos assistem, e a nossa também, né? Porque, como o próprio se fala, os maiores beneficiários dessas palestras somos nós que acabamos estudando, refletindo para conseguir trazer alguns conhecimentos, mas nós esperamos poder levar também essa luz, a qual nos é dado toda uma estrutura para conseguir alcançar ela, para poder levar para os outros também. E é o meu pedido a todos aqueles que estão assistindo, sejam os que estão presentes ou que estão assistindo pelo YouTube, é que deixe a flor da sua consciência desabrochar e que a joia da sua centelha divina possa brilhar e resplandecer para todos os seres dos céus e da terra. Muito obrigado a todos os mestres e amigos espirituais que estiveram aqui nos acompanhando. Obrigado.